Olá, meus amigos e minhas amigas. O presidente russo Vladimir Putin assinou um novo decreto relativo às propriedades históricas no exterior. Bom, a despeito de quaisquer desdobramentos reais mais graves, o documento já é suficiente para fomentar diferentes interpretações, sejam extrapolações ou não. Já há blogueiros ultranacionalistas discutindo a possibilidade de a Rússia reivindicar direitos sobre territórios até mesmo dos Estados Unidos, como o caso do Alasca. Não é difícil dar corpo a essas teorias, uma vez que não faz muito tempo houve desconforto entre os dois países pela presença de 11 navios russos e chineses que navegavam perto das Ilhas Aleutas. De acordo com a autoridade dos Estados Unidos, os navios, que não entraram em águas territoriais dos Estados Unidos, foram perseguidos por 4 destroyers americanos e aeronaves P-8 Poseidon. Com históricos como esse, já é possível passar variadas mensagens geopolíticas que podem confundir os responsáveis pelas estratégias e pelas ações diplomáticas, tanto de aliança e cooperação, quanto de dissuasão, sanções e hostilidades. Em processo de crescente degelo, a região se mostra promissora sob o ponto de vista geopolítico. Isso pelo fato de que pode, no futuro, tornar-se rota viável e bem mais curta para transporte marítimo. O decreto assinado pelo presidente no final da semana passada destina fundos para a busca, registro e proteção legal de propriedades russas no exterior, incluindo propriedades nos antigos territórios do Império Russo e da União Soviética. Isso incluiria o Alasca, grandes áreas da Europa Central e Oriental, grandes pedaços da área central e partes da Escandinávia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia e a empresa estatal de gestão de propriedades estrangeiras da administração presidencial estão encarregados de realizar o trabalho, ordenados a encontrar, registrar e proteger a propriedade em questão. A falta de objetividade e tipificação do decreto talvez seja a sua grande força política. Isso pelo fato de que acaba obscurecendo e trazendo insegurança na decisão acerca de qual seria a melhor estratégia de contenção a ser adotada. O Institute for the Study of War observou que os parâmetros exatos do que constitui propriedade russa atual ou histórica não estão bem claros. O Kremlin pode usar a proteção de sua suposta propriedade em países fora de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas para promover mecanismos de soft power em estados pós-soviéticos e vizinhos, visando, em última análise, a desestabilização interna. Um proeminente blogger ultranacionalista e pró-guerra interpretou o decreto como um passo em direção a novos conflitos territoriais com vizinhos russos, incluindo aí os Estados Unidos. Sugerimos começar com o Alasca, escreveu o canal Two Major Telegram, que tem mais de 530 mil assinantes. Além disso, o blogger escreveu que o Kremlin deveria procurar a Ucrânia do Dníper, Bessarábia, Grã-Ducado da Finlândia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, os estados da Ásia Central do Turquestão russo, a maior parte das províncias bálticas e uma parte significativa da Polônia. Veja o que ele diz. A propriedade pode ser procurada tanto na República Democrática Alemã quanto em outros países do Pacto de Varsóvia. Na verdade, o que ele está citando é o período da Guerra Fria, né? Que ele se refere à Alemanha Oriental e outras nações da Europa Central que estavam sob o controle soviético durante aquele período. Bom, voltando ao Alasca, como disse no início, acho altamente improvável que possa haver uma séria e efetiva reivindicação. Putin, no passado, já contribuiu para deixar pulgas atrás das orelhas dos players de Washington. Isso mesmo, Putin minimizou uma vez a venda do Alasca para os Estados Unidos em 1867. Ele disse que foi um negócio barato e disse que as pessoas não deveriam ficar agitadas com o evento. Mas alguns de seus aliados sugeriam que Moscou pode reabrir a questão como uma disputa territorial. Do que não temos dúvida é de que o assunto tem o poder de insuflar o profundo sentimento revanchista dentro da comunidade ultranacionalista da Rússia. Vocês viram que a Polônia, ou parte dela, estaria entre esses patrimônios, né? Então, por falar em Polônia, os líderes da Polônia e da Ucrânia se comprometeram na segunda-feira em enfrentar uma difícil disputa política que vinha prejudicando a relação entre eles, nesse momento crítico, em tempos de guerra, o que pode impulsionar ainda mais a cooperação em defesa à medida que a invasão da Rússia avança para o seu 3º ano e os problemas com os caminhoneiros poloneses criavam problemas para os ucranianos. Em sua primeira visita à vizinha Ucrânia como primeiro-ministro, o polonês Donald Tusk entregou uma mensagem de amizade ao presidente Volodymyr Zelensky e disse que ambos os lados chegaram a um entendimento comum. Sobre os protestos dos caminhoneiros poloneses, disse:
A Polônia fará de tudo para aumentar as chances da Ucrânia de vencer esta guerra. Varsóvia tornou-se uma aliada fundamental para Kiev enquanto busca apoio financeiro e militar ocidental contra a Rússia. Mas as relações pioraram nos últimos meses exatamente quando os bloqueios na fronteira prejudicaram a economia da Ucrânia. Os caminhoneiros finalmente concordaram na semana passada em suspender seus protestos que visavam revogar o acesso de permissão dos caminhoneiros ucranianos à União Europeia. Veja o que Zelensky disse sobre isso. Entendemos a profundidade das razões que levaram a esse tipo de situação, mas chamamos a atenção, em primeiro lugar, para a profundidade da ameaça que paira sobre nossos povos. Os dois líderes demonstraram satisfação pelos planos entre seus países para a produção conjunta de armas, e Zelensky disse que discutiram uma nova forma de cooperação que se destina à compra de armas em maior escala para as necessidades ucranianas. Essa nova situação já estava clara a partir da declaração do ministro das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski, na semana passada, de que o novo governo da Polônia está explorando como fabricar mais munições e equipamentos militares como parte de um novo pacote de ajuda para a Ucrânia. A visita de Tusk coincide com o Dia da Unidade da Ucrânia, que comemora a unificação em 1919 da Ucrânia Ocidental e Oriental, que enfrentou inúmeras invasões em sua longa história. Zelensky marcou o dia anunciando planos para oferecer cidadania ucraniana dupla a ucranianos étnicos e seus descendentes de todo o mundo, exceto da Rússia. Por falar em Rússia, o ataque de ontem, que vitimou 27 pessoas em decorrência de um bombardeio, tem deixado Moscou bem preocupado. O Kremlin disse que está tomando todas as medidas necessárias para defender seus cidadãos e infraestruturas chaves contra ataques ucranianos e contra civis. Também no domingo, a empresa russa Novatek foi forçada a suspender algumas operações em um enorme terminal de exportação de combustível no Mar Báltico. Isso após o que a mídia ucraniana disse ser o mais recente de uma série de ataques de drones ucranianos a instalações de energias russas. Veja o que disse Dmitry Peskov em uma entrevista coletiva. Nossos ativos de defesa aérea, outras agências relevantes, estão tomando as medidas necessárias para se proteger contra esse tipo de ataque terrorista. O regime de Kiev continua mostrando seu lado perverso ao atingir infraestrutura civil. Eles estão atingindo pessoas civis. Autoridades pró-russas instaladas em Donetsk disseram que o ataque, que também feriu 25 pessoas, atingiu uma área movimentada onde há lojas e um mercado. As forças ucranianas disseram no domingo que não eram responsáveis pela morte de pessoas em território ocupado e culparam a Rússia pela grande perda de vidas. Moscou disse que o incidente de domingo foi o segundo ataque ucraniano grave contra civis em menos de um mês. Em dezembro, a Rússia disse que 25 pessoas, incluindo 5 crianças, foram mortas durante um ataque com mísseis e drones ucranianos na cidade ocidental russa de Belgorod. Hoje tem sido um dia oficial de luto na região de Donetsk, uma das 4 regiões ucranianas que a Rússia alega ter anexado desde fevereiro de 2022. Kiev priorizou a produção doméstica de drones de longo alcance, permitindo atingir alvos no interior da Rússia, independentemente das ressalvas no Ocidente sobre esses ataques. O chefe do principal fabricante da indústria militar da Ucrânia disse em novembro que a Ucrânia havia estabelecido a produção em série de drones kamikaze, com um alcance de combate de 1.000 quilômetros. A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de travar uma guerra de agressão não provocada visando tomar terras. Moscou já diz que o que chama de operação militar especial é puramente defensivo e tem como objetivo reforçar a segurança russa contra um Ocidente hostil. Será que a Rússia está mais disposta a usar armas nucleares do que estava em fevereiro de 2022? Para alguns analistas, a guerra da Ucrânia abalou a confiança da Rússia em suas forças convencionais e aumentou para Moscou a importância das armas nucleares não estratégicas como meio de dissuadir e derrotar a OTAN em um possível conflito futuro. Esse tipo de arma inclui todas as armas nucleares com alcance de até 5.500 quilômetros, começando com armas táticas projetadas para uso no campo de batalha, em oposição às armas nucleares estratégicas de longo alcance que a Rússia ou os Estados Unidos poderiam usar para atingir a pátria um do outro. O relatório de hoje do International Institute for Strategic Studies levantou a questão de saber se a Rússia poderia ser encorajada a disparar uma dessas armas na crença de que o Ocidente não tem a determinação para entregar uma resposta nuclear. Veja o que diz parte do relatório do Instituto. A percepção russa da falta de vontade crível do Ocidente de usar armas nucleares ou de aceitar baixas em conflitos reforça ainda mais o pensamento e a doutrina agressiva da Rússia sobre essas armas. A lógica de usar uma dessas armas seria escalar um conflito de maneira controlada, seja para impedir que os Estados Unidos e a OTAN se envolvam
ou para coagir uma guerra de terminação em termos russos. Moscou nega fazer ameaças nucleares, mas várias das declarações do presidente Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia foram interpretadas como tal no Ocidente. Começando no primeiro dia da invasão russa, quando ele alertou sobre consequências que você nunca enfrentou em sua história, para qualquer um que tentasse impedir ou ameaçar a Rússia. Seus avisos, no entanto, não impediram que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN fornecessem ajuda militar maciça à Ucrânia, incluindo sistemas de armas avançadas que eram impensáveis no início da guerra. Putin resistiu a pedidos dos falcões russos para alterar a doutrina declarada da Rússia, que permite o uso nuclear no caso de agressão contra a Federação Russa com armas convencionais, quando a própria existência do Estado é ameaçada. Essa posição dele de resistência, inclusive, tem sido vista como positiva, responsável, isso em relação ao controle do arsenal nuclear. No entanto, ele mudou a posição da Rússia sobre tratados nucleares fundamentais e disse que está implantando armas nucleares táticas em Belarus. Do outro lado do Mediterrâneo, como já vinha comentando, há interesse entre o Irã e Paquistão de superar a tensão. O Paquistão disse hoje que o chanceler do Irã visitará o país na próxima semana, sinalizando esforços para consertar as relações após os vizinhos trocarem mísseis na semana passada, contra o que disseram serem alvos militantes. Ainda, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, os embaixadores de ambos os países também receberam ordens de retornar aos seus postos até 26 de janeiro. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou que o ministro das Relações Exteriores, Hussein Amin Abdullahian, faria a visita e disse que seu embaixador retomaria as funções em Islamabad na sexta-feira. Eu gosto muito de dar notícias como essas, em que a diplomacia avança, em que o diálogo substitui os ruídos da guerra. Em relação à guerra em Gaza, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o plano de Israel de destruir o Hamas não está funcionando e são necessárias conversas de paz. O primeiro-ministro israelense havia reafirmado no domingo uma linha dura contra qualquer possibilidade de Estado palestino, pois representaria, segundo ele, um perigo existencial para Israel. Ele disse que Israel continuaria insistindo no controle total de segurança sobre todo o território a oeste do Rio Jordão, o que incluiria Gaza e a Cisjordânia ocupada por Israel. Borrell falou na reunião mensal dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, que contou dessa vez com homólogos da Arábia Saudita, Egito, Jordânia e pelo secretário-geral da Liga Árabe. As conversas terão como foco os debates sobre as consequências do ataque de 7 de outubro do Hamas contra Israel e da ofensiva de retaliação de Israel em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, e o ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Malik, fizeram aparições separadas na reunião, que também estava fazendo um balanço da guerra na Ucrânia. Aludindo ao objetivo declarado de Israel de aniquilar o Hamas em sua devastadora guerra de 3 meses na faixa de Gaza, Borrell disse aos repórteres: quais são as outras soluções que eles têm em mente? Fazer todos os palestinos saírem? Matar todos eles? A maneira como eles estão destruindo o Hamas não é a maneira de fazê-lo. Eles estão selando o ódio por gerações. Borrell disse que queria pressionar adiante com os esforços internacionais para criar um processo que levasse a um Estado palestino coexistindo ao lado de Israel. As últimas negociações para esse fim fracassaram há uma década em meio à desconfiança mútua e à intransigência. A ofensiva maciça aérea e terrestre de Israel no pequeno e densamente povoado Gaza matou mais de 25 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde do enclave, e arrasou áreas construídas, deixando a maioria de seus 2,3 milhões de pessoas sem teto. Israel disse que a guerra poderia durar muitos meses e que não descansaria até que o Hamas fosse erradicado, todos os reféns israelenses libertados e a faixa de Gaza não representasse mais uma ameaça à segurança. Veja o que disse o chanceler jordaniano Ayman Safadi. Estamos envolvidos há mais de 30 anos em processo. E veja onde isso nos levou. Um momento da verdade se impõe a nós. Permitimos que uma agenda racista radical dite o futuro ou nos unimos e dizemos que o caminho está claro. Queremos paz para todos e a solução de 2 estados é o único caminho. Siga em frente e implemente-o. Em breves observações aos repórteres, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, disse que estava em Bruxelas para discutir a questão dos reféns mantidos pelo Hamas e para afirmar que Israel desmantelaria o Hamas e restabeleceria sua segurança nacional.
Antes da reunião de Bruxelas, o Serviço Diplomático da União Europeia enviou um documento de discussão aos seus 27 países membros, sugerindo uma rota para a paz no conflito israelense-palestino mais amplo. No centro do plano está um apelo para uma conferência preparatória de paz, a ser organizada pela União Europeia, Egito, Jordânia, Arábia Saudita e Liga dos Estados Árabes, com os Estados Unidos e as Nações Unidas também convidadas a serem anfitriões da reunião. A conferência aconteceria mesmo que israelenses ou palestinos se recusassem a participar, mas ambas as partes seriam consultadas a cada passo das negociações, enquanto os delegados procurassem elaborar um plano de paz, sugere o documento. O documento interno, visto por várias organizações de notícias, deixa claro que um dos principais objetivos de um plano de paz deve ser o estabelecimento de um Estado palestino independente, vivendo lado a lado com Israel em paz e segurança. Funcionários da União Europeia admitem que autoridades e diplomatas israelenses atualmente não demonstram interesses na assim chamada solução de dois Estados, mas insistem que é a única opção para a paz a longo prazo. O lado palestino está profundamente dividido sobre a abordagem com a autoridade palestina apoiada pelo Ocidente, que exerce autorrestrita autonomia na Cisjordânia, tendo negociado com Israel, enquanto o arquirrival Hamas jurou a destruição de Israel. O escritório de Netanyahu disse no sábado, após uma ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que Israel deve reter o controle de segurança sobre Gaza para garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel, um requisito que contradiz a exigência de soberania palestina. O documento da União Europeia também sugere que os participantes da Conferência de Paz devem delinear consequências para ambos os lados, dependendo de aceitarem ou rejeitarem um plano aprovado pela reunião. Não diz quais poderiam ser essas consequências, embora a União Europeia tenha algumas áreas de influência potencial. O bloco é um grande provedor de ajuda econômica aos palestinos e tem um amplo acordo de cooperação com Israel, que inclui uma área de livre comércio. Alguns funcionários sugeriram privadamente que este último acordo poderia ser usado para influenciar Israel. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse o seguinte: todos aqueles que dizem que não querem ouvir falar de tal solução não apresentaram nenhuma alternativa. Que a diplomacia ganhe força e que a paz possa vir o mais rapidamente possível, não apenas no Oriente Médio, mas em todos os conflitos que têm destruído histórias, vidas e gerações de civis e militares que não escolheram a guerra. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.